Olá, guerreiros e guerreiras da luz, eu estou aqui mais um dia para falar com vocês sobre a vida, não é? Em primeiro lugar, eu quero me apresentar. Quem não me conhece, sou Violeta Mafra, há muito tempo trabalho com terapias holísticas e eu estou aqui para falar um pouquinho de relacionamento. Pois é, quando a gente fala de relacionamento, a gente percebe que muitas vezes não é possível aprender sobre como se relacionar através de um curso, de um mestrado, de um doutorado, às vezes de um workshop, às vezes de um livro. Não é possível, a não ser que você tenha as experiências para aprender com elas. Como diz o ditado, não é? O conhecimento é uma grande parcela, não é? Para a compreensão humana. Mas a sabedoria é o aprendizado, é o dia a dia, é a rotina. E nós que estamos aqui prontos para poder ajudar as pessoas que precisam realmente de uma dica para ter um insight para melhorar na sua postura, na sua vida, eu resolvi hoje falar de relacionamento, até porque nós criamos, eu e a minha sócia, uma agência de relacionamento aqui em Portugal. Nós estamos em Portugal, Lisboa, a 5 minutos do aeroporto internacional de Lisboa. E essa agência de relacionamento tem o propósito de unir pessoas que queiram se completarem, né? Pessoas que queiram realmente somarem e multiplicarem juntos. Mas como que é isso, na verdade? Não é? A base de um relacionamento bom começa dentro de você mesmo. E nós sabemos disso. Você sabe disso. E quem sabe mesmo é quem passou por 3 relacionamentos, então no 3º relacionamento. Então eu posso falar com maestria sobre relacionamentos. Porque na verdade um relacionamento ele tem que ser constituído por uma base muito sólida. E a base sólida começa na autossegurança. A base sólida começa quando você reconhece o teu papel numa relação e reconhece o outro também nesse papel, nessa relação. E percebe que cada um de vocês são diferentes. E essa é uma grande sacada neste momento da nova era. Perceber que a polaridade, ela é tão importante para que haja um crescimento e uma evolução de ambos. O relacionamento a 2 é sempre um grande mistério, é sempre movido por surpresas e às vezes contradições. E é interessante que eu tenho percebido no decorrer dessa minha jornada nos relacionamentos, que eu vou até escrever um livro sobre os meus relacionamentos, é que quanto mais egoísta eu sou, mas eu não percebo o outro e não consigo admitir que o outro faz parte da minha vida e é um complemento perfeito para a minha vida. Porque a diferença é que faz as coisas acontecerem. Porque se todos gostarem do amarelo, do rosa, do vermelho, não tem graça a vida. Então, em primeiro lugar, você tem que parar de se sabotar quando você acha que o outro é culpado pelas suas inseguranças. Em segundo lugar, você tem que parar com essa bobagem de achar que o outro pode ser diferente, porque você não é uma pessoa simples. Em terceiro lugar, você precisa parar com essa coisa de que eu só estou bem quando tudo é do meu jeito, porque nada pode ser só do seu jeito. E para mim perceber isso não foi nada fácil. A verdade é que os relacionamentos, eles são, para nós, um grande ambulatório de vida, ou um laboratório de vida. Viver só é possível quando você se desapega realmente daquilo que te pesa. Quando você se liberta daquilo que te pesa, você tem vontade de flutuar, de dançar, de cantar, de criar. E essa é a grande consciência que nós devemos ter num relacionamento.
Alguém tem que ter uma postura mais leve. Alguém tem que sorrir mais, brincar mais. Alguém tem que cantar, tem que dançar. Para que os dois consigam aliviar, às vezes, o tanto quanto o peso de si e também do outro. E nós precisamos realmente parar de entender que as relações com pessoas diferentes não vão dar certo. Isso é uma crença, isso é um preconceito, isso tem que ser mudado na nossa mente urgentemente. Porque quando nós pensamos no preconceito, nós temos que admitir que o primeiro preconceito é nosso e não do outro. Veja, eu estou num relacionamento onde o meu companheiro é mais novo que eu. E no começo as pessoas acharam assim terrivelmente isso. Porque como pode, né? Uma mulher já com 2 filhos estar com um homem solteiro, ou seja, livre, sem filhos e mais novo. Então esse desafio ele foi enfrentado porque ambos sabíamos que era a nossa vez de fazer algo, que era a nossa vez de enfrentar tudo aquilo que a vida, entre aspas, os homens, entre aspas, acreditam que é o certo e o errado. E aí vem as bombas de todos os lados, vem as críticas de todos os lados, vem o conceito de todos os lados. E isso pesa. Isso pesa para quem realmente gosta de viver uma vida tranquila e leve e sorridente e criativa. Isso pesa quando você começa a ouvir as pessoas dizendo não para você. Como pode? Que terrível isso! Então, essa questão do preconceito também é algo que nós devemos analisar e nos perguntar: o preconceito é meu ou é do outro e dos outros? Porque muitas vezes você acaba se confundindo nessa totalidade desse grupo de pessoas ignorantes que não conseguem aceitar o que é diferente. Como o amor de 2 mulheres, o amor de 2 homens, o amor de uma mulher mais velha. Esse conceito tem que acabar. E tem que acabar dentro de nós. Não esperemos que esse conceito, que essa crença retrógrada termine ao teu redor. Não espere, porque isso não vai acontecer. Nós temos que dissolver e compreender aonde é que esse preconceito realmente está ainda latente dentro de nós. E quando nós enxergamos que o maior desafio não vem dos outros e vem de nós mesmos, então nós começamos a ser mais determinados e provavelmente muito mais fortes para enfrentar aquilo que você deseja na tua vida realizar. É uma pena que no século XXI ainda as pessoas fazem aquela cara, não é? Quando vê algo que ela não consegue aceitar. Mas infelizmente o problema é delas, não é? Não é o teu, não é o meu, não é o nosso. E nós temos que ter a coragem de assumir aquilo que nós queremos, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós aceitamos e aquilo que nós queremos conviver. Nós temos que aceitar isso integralmente. Então, em relação ao amor, o que eu tenho para dizer de verdade é assim: não abra mão da sua forma de encarar a vida e ver o que você realmente enxerga. Não abra mão de você fazer aquilo que você sente, mas ao fazer aquilo que você sente, perceba se você está bem com você mesmo. Porque se você estiver bem consigo, tudo pode acontecer ou não. Quem decide mesmo se podemos ser livres somos nós. As escolhas que nós projetamos é o que vai funcionar no nosso destino. Então nós não podemos abrir mão das nossas escolhas. Nós não podemos abrir mão
da certeza que você tem em investir em algo, mesmo que ele seja ousado. Como, por exemplo, reconhecer que você ama alguém que é diferente de você. Que você quer ser uma pessoa diferente de toda a família. Que você resolveu, enquanto todo mundo está indo para a direita, você resolve que você vai para a esquerda. Então você tem que assumir isso, para não se culpar lá na frente, entende? Para não se achar que você não fez a coisa certa, porque a coisa certa é exatamente quando o coração te aponta o caminho. E quando o coração nos aponta o caminho, nós não temos que ter dúvida, nós temos que seguir essa direção. Mas lembre-se, não será fácil, porque a vida não é simples e não é fácil. Aliás, o colorido da vida são os desafios que nós temos que resolver e solucionar. O colorido da vida é realmente aquele momento em que você tem que dizer, ou eu vou ou eu fico. Não, eu vou. E quando você vai, não espere que ninguém esteja do seu lado para te segurar se você cair. Vá acreditando que apesar de você estar só, nunca estará só. Porque sempre teremos uma força apostando em nós. Essa é a verdade. Então, acreditar no seu sonho é acreditar naquilo que você realmente almeja. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, para nós seguirmos em direção ao sonho, nós temos que deixar as malas no caminho. Porque se nós não deixarmos as malas no caminho, nós não vamos conseguir chegar ao nosso destino. Mas lembre-se, você tem que saber para onde você vai, para poder chegar aonde você quer ir. E para você chegar onde você quer ir, você tem que saber quem é você neste momento presente. Então você pode dizer, eu sou uma pessoa livre, eu sou uma pessoa que estou empenhada para desenvolver uma nova história, uma nova aventura, porque isso é viver. Cada momento uma história nova, cada momento uma viagem nova, cada momento um caminho novo. E você pode ter certeza, todos os caminhos lá de trás nos levam sempre a caminhos inusitados lá na frente. O importante é não se permitir se sabotar. Porque o que eu vejo muitas pessoas fazendo, o que eu vejo muitas pessoas dando realmente ouvidos, é na sua autossabotagem. Achar que não é merecedor, achar que isso não é para você, achar que você não pode ir junto, achar que você não está bem para fazer parte, achar que o outro é maior ou melhor ou pior. Então você precisa largar esse achômetro. Esse achômetro só nos leva ao caminho do buraco, ou seja, é uma armadilha. Não podemos usar esse meio de se sabotar nunca. Porque esse nosso sabotador, que não acredita nos nossos sonhos, que foi criado por inúmeras vibrações e frequências da onde nós passamos e vivemos e fomos educados, ainda continua pulsando, como se quisesse ser maior do que o nosso coração. E ele não é maior do que o nosso coração. Ele não sabe mais do que o nosso coração. E nós precisamos ouvir o nosso coração. Nós precisamos ouvir o toque do nosso coração, o pulsar do nosso coração, quando ele diz vai, vai, vai. Então, nesse momento, se você olhar para trás, você só lembra do melhor que você passou, do melhor que você deixou. E não tente olhar para trás e pensar, será que não é melhor ficar ali atrás? Porque não é. O melhor é seguir em frente. Seguir em frente, sem medo do que vai acontecer. Porque o caminho da realização não é o caminho da chegada, é a permanência do caminhar, é o ritmo da caminhada, é a vontade e a esperança de se locomover para algo de novo, onde a história nunca vai acabar. Então, se você ama alguém,
ou se você pelo menos sente que deve amar alguém, ou se você tem uma intuiçãozinha que você deve apostar nesse amor que você sente, não duvide. E não ouça os medíocres, porque muitos vão tentar tirar você do seu caminho do coração. E você não deve sair. Porque a experiência mais importante da vida é caminhar nesse amor. É apostar pelo amor. Então, quando você estiver apaixonada ou apaixonado, ou estiver amando, ou estiver gostando, não tenha medo de se expressar ao outro, de dizer que você gostaria de compartilhar dessa história, dessa experiência. Não tenha medo de ser um pouquinho romântico, mesmo que o outro não tenha nada de romantismo. Não tenha medo de ser diferente, de assumir o seu gosto, a sua necessidade de se envolver, de se entregar. Não tenha medo, porque os ferimentos são curáveis. Só nos deixam as cicatrizes para lembrarmos do quanto fomos corajosos para permanecer nessa aventura da vida. E isso nós não podemos deixar de ter a lembrança de que nós fizemos o melhor por nós. E tudo que você fizer, nunca, jamais diga que eu fiz pelo outro, porque isso não é verdade. Nós sempre fazemos por nós. Porque se você diz para o outro, eu fiz por você, você joga teu peso no outro, e isso não é verdade. Nós temos que assumir as nossas escolhas e entender que o outro também, se ele aceitar esse caminho, é escolha do outro. E você não tem responsabilidade por nada que diz respeito ao outro, a não ser por você mesmo. Cuidar de si é cuidar de alguém, é cuidar da vida, é cuidar da planta, do animal, do vizinho, dos amigos, da natureza, do planeta. Então, cuidar de si é uma boa perspectiva para quem quer reencontrar um grande amor. Você quer atrair um grande amor? Você está aberto para atrair um grande amor? Começa a se cuidar, a se olhar, a se amar. Começa a olhar para as suas fragilidades emocionais e perceber que você é humano. Isso não é nenhum grande desafio, apenas um detalhe na história da sua vida. Olhe para as suas fragilidades e perceba que você pode transformá-las em um grande processo que se chama sabedoria. Olhe para as suas fragilidades do passado, olhe para os teus relacionamentos do passado e veja onde você falhou. Porque normalmente nós falhamos na cobrança excessiva que queremos que o outro seja. Normalmente nós falhamos quando cobramos que o outro seja o que nós gostaríamos de ser e jogamos para o outro para que ele realize a sua felicidade. Normalmente quando nós cobramos do outro aquilo que a gente não teve coragem de ser, isso pesa, isso dói. Então olhe para trás, veja no que você falhou no seu relacionamento. Tenha coragem de olhar para trás e veja, pontua. Veja aonde você precisava ter se dedicado mais ou menos, ao invés de tanto. Porque muitas vezes o extremo da dedicação vira uma obsessão. Observe aos detalhes quais foram as tuas fragilidades que você colocou e repetiu novamente no relacionamento que já tinha acontecido lá atrás e que novamente ocorreu neste último que você deixou há pouco tempo. Porque repetir falhas é um vício do ser humano, a não ser quando ele coloca a consciência para perceber aonde é que ele não pode mais continuar cobrando. Aonde é que ele não pode mais continuar se limitando? E uma das coisas importantes também
que eu falei muito no passado e vejo hoje as pessoas falhando muito também ainda. Isso é muito bacana quando você consegue olhar para você humildemente e perceber, essa foi uma falha grave e eu não vou mais permanecer nela. É quando você olha para essa fragilidade e toma posse para transformar. Ao invés de multiplicar com o outro, você faz o caminho da transformação. É quando você não mantém o diálogo em dia, quando você não conversa com o outro, quando você não fala a respeito da tua dor, dos teus medos, quando você não ouve o outro sobre as suas questões, quando você não dá condição para que o outro seja alguém que também falha, quando você acha que a sua dor é maior que a dor do outro. Então isso deve ser revisto várias vezes, para que você possa se preparar para um relacionamento muito especial, onde a liberdade, o respeito, a integridade façam parte desse companheirismo, dessa amizade, dessa relação que a cada dia vai se vinculando, vai se enraizando, sem apego. Para que você continue a ser você e o outro continue sendo o que o outro é. Vocês podem se unirem, mas que essa união tem um limite, que é o respeito um pelo outro. Então se observe mais, ao invés de observar o outro. Você que é perfeccionista, você que é detalhista, você que é crítico, você que gosta das coisas exatamente assim ou assado, observa se isso pode ser mudado em você. Caso contrário, esse relacionamento também não vai aguentar esse excesso de perfeccionismo. A certeza que eu tenho é que quando há uma autorreflexão, quando há uma necessidade de se olhar, quando há uma humildade para se transformar, isso ainda pode dar certo. Ainda existe uma salvação. Porque no final, tudo se soma, se multiplica e se expande no universo. E nós temos que deixar uma mensagem para o universo, por onde passarmos, que estamos de bem conosco e com a vida. Eu espero que vocês tenham gostado deste momento, pequeno momento de reflexão. Espero que vocês tenham observado que a nossa conversa vai ser um pouco assim, um pouco diferente, mas que vamos colocar sempre uma gota ou uma pitada de consciência para o despertar da nossa vida. Amar o outro, se relacionar é algo importantíssimo, algo prazeroso, algo especial quando você se dá conta que você precisa abraçar o outro como ele é, mas que antes você abrace a sua vida e saiba exatamente o que você quer com a tua vida, para poder saber o que você quer com a vida que está à tua frente. Eu agradeço e se você gostou, se inscreva aqui embaixo e dá um joinha pra gente, ok? Um beijo e até a próxima. Gratidão e muita paz.